Irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Tudo jóia? Pastor Etevaldo. Hoje eu quero compartilhar um vídeo com vocês aqui no meu canal, para que vocês possam receber aí do Senhor um alerta. Dessa vez é um sonho que eu tive há uns 2 meses atrás, e eu pedindo confirmação ao Senhor, e na semana passada eu obtive essa confirmação. Logo que eu tenho um sonho ou uma revelação, primeiro eu medito, primeiro eu peço confirmação ao Senhor, e desta feita, irmãos, o Senhor ele me confirmou, e aí eu decidi então a gravar este vídeo no canal. Porque a gente tem visto muitas pessoas aí que gravam, que abastecem as redes sociais, né, com palavras, e muitas delas não acontecem. Eu sou assim, irmãos, eu preciso de confirmações. O ano atrasado o Senhor falou para mim, olha, a guerra vai começar em abril e maio. E exatamente em maio começou essas tarifas, guerras na Índia e Paquistão, e hoje a gente vê aí um estado de guerra no mundo inteiro, né? As nações estão se abastecendo de armas, de munições para guerrear, né? E aí, irmãos, eu quero compartilhar com você. O ano passado, o ano atrasado, eu também falei que ia ter um frio, né? E eu até alertei aí o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, falei, olha, toma cuidado aí com o gado e tal. E houve esse frio, e agora parece que vai chegar aí um resfriamento, né? Global, sei lá. E eu fico assim, Deus está me falando e eu estou colocando no meu canal, né? Nós falamos aí um sonho que esse governo ele ia cair, né? E todos poderiam ser presos, está gravado aí no meu canal. Você pode ir lá e pesquisar, você vai ver, né? Falamos que o Bolsonaro ia retornar à presidência, que é o lugar de direito dele, né? Foi um sonho que nós tivemos, em uma reunião ele retornaria. E a nossa nação vai passar por uma confusão muito grande, né? E eu fico assim pensando, irmãos, e confusão gera sofrimento, e sofrimento vem trazendo padecimento, e temos que nos preparar para isso, principalmente a igreja do Senhor Jesus. Você que está me ouvindo, você tem que redobrar as suas orações, os seus jejuns, o estudo da palavra, buscando entendimento, porque o Senhor ele me revelou que o fim da humanidade não é bom, não é bom. E eu quero compartilhar hoje um sonho que eu tive, 2 sonhos. Um foi confirmação de um primeiro acerca da nossa nação. Amém? Mas antes disso, eu quero fazer uma oração com você. A oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos de todo mal. Porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, amém. Irmãos, a revelação ela vem no ambiente de oração. Não tem como uma pessoa ter revelação de Deus sem que ela esteja em um ambiente de oração, ou contínua oração, ou com a sua vida no altar de Deus. Não tem como. Não pense você que uma pessoa que não ore, ele possa ter sonhos, ele possa ter visões, revelações. Não. Deus ele não abastece aquele que está fora do caminho. Amém? Aqui no capítulo 18 de Gênesis,
nós temos aqui uma passagem em que 3 anjos eles aparecem a Abraão. Presta atenção. E eles aparecem a Abraão, Abraão os recebe, faz um banquete para eles e eles comem esse banquete. Em minha opinião, é o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E a partir do verso de número 17, ele diz assim, ó, disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Promessa de Deus, promessa de Deus. Abraão é não somente o pai, mas também aquele que ensina. O juízo e justiça, o juízo é discernimento. O povo de Deus tem que ter discernimento da sua vida, daquilo que ele tem diante do Senhor. E justiça é respeito em relação a Deus e em relação aos próximos, né, às pessoas, né? E aí, continuando aqui, pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais, aqui no verso 20, disse mais o Senhor, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado tanto, e o seu pecado se tem agravado de tal maneira, que descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde. E esse clamor que é vindo sobre até mim, senão, e esse clamor que é vindo até mim, senão sabê-lo-ei. Irmãos, jazinho a gente volta aqui nesse texto. Esse texto fala da destruição de Sodoma e Gomorra e outras 3 cidades impenitentes, né? Deus fez chover fogo e enxofre e consumiu tudo ali. Irmãos, vamos ao sonho. Há uns dois meses atrás, eu estava aqui na chácara de um cunhado meu. Ele me chamou para passar lá alguns dias. Eu falei, eu chego lá e eu medito muito na natureza, irmão. Eu tenho vídeos gravados aí no monte, né, em fazendas. O contato com a natureza parece que desperta em mim a espiritualidade. Em mim é dessa forma, né? E aí, no primeiro dia, na primeira noite, eu tive um sonho. E esse sonho, eu saía assim como se eu estivesse muito alto, acima do estado de São Paulo, e eu via uma protuberância assim, tipo uma bacia, uma cratera, vamos dizer assim, cheio de árvores, mas ele era baixo assim, parecia uma bacia mesmo, só que era enorme. Eu não vi casa, eu não vi prédios, eu vi essa bacia, eu vi essas árvores e mais baixo assim, tipo que a Serra de Caldas, ela tem as beiradas assim, né? E no meio ela é afundada. E é difícil para mim falar isso. E aí eu ouvi uma voz assim, vulcão em São Paulo. Irmãos, vulcão em São Paulo. Eu estou gravando esse vídeo com muito temor. Por isso é que eu não gravei nenhum vídeo nesses 2 ou 3 meses. Eu não me lembro mais, porque aquilo que a gente fala, a gente tem que ter certeza do que a gente está falando. Né? A gente tem que ter certeza do que a gente está falando. E eu tenho orado esses dias tudo e pedindo ao Senhor confirmação disso. Eu falei, se existe um vulcão em São Paulo,
há a possibilidade desse vulcão entrar em erupção. Deus não me falou se ia entrar em erupção, Deus não me falou que ia destruir, que ia matar, não. Deus, ele só me mostrou aquela grande bacia, né? Árvores já plantadas ali, nasceram árvores, um vulcão extinto, né? Se não me engano. Eu andei pesquisando aí, mas eu não entendo nada disso, né? E algumas pessoas falaram que lá tem um vulcão sim e que ele está... existe uma fumaça ali. Eles acham que é uma fumaça de um lixão que eles fizeram ali nessa cratera. E eu me conformei com isso, mas o sonho não saiu da minha mente. Eu não esqueci desse sonho. Vulcão em São Paulo, vulcão em São Paulo. Era o que eu ouvia quase todos os dias. Eu falava, Senhor, eu preciso de confirmação. Eu preciso de confirmação de uma revelação como essa, né? Muitas pessoas, se acontecer isso, acho que no Brasil, enquanto descoberto de 1500 para cá, eu acho que nunca um vulcão entrou em erupção. E aí, quando foi a semana passada, irmãos, eu estava assim, eu tive outro sonho. Eu estava sentado numa mesa, assim, com um grande amigo meu, Dr. Olívio, ali da cidade aqui próxima, grande amigo. Estávamos conversando, e aí numa mesa, alguns papéis assim e tal, quando nós olhamos para fora, assim, na porta, caindo cinzas. Aí ele falou, é alguém que tá pondo fogo aí no lote baldio, alguma coisa assim. E aí eu saí para fora. Quando eu saí para fora, duas coisas me chamou a atenção. Aquela cinza, ela não era uma cinza de fuligem, não era cinza de queimado, mas era uma cinza que ela era esbranquiçenta, né? Cinza, né? Mais clara, e ela acumulava em cima dos postes. Sabe aquela luminária que tem para clarear a rua e tal? Acumulava assim, quase um palmo assim, acima dos postes, acima daquelas luminárias. E aí eu peguei assim e falei, uai, tá parecendo uma cinza de vulcão? Irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para você. São Paulo é um estado magnífico. Eu não conheço, nunca fui, mas é um estado que tem segurado a economia do país. O paulista se orgulha disso. Mas São Paulo tem andado por caminhos, espiritualmente falando, que não agradam ao Senhor. Presta atenção no que eu estou te falando. Muitas coisas que São Paulo tem feito não agradam ao Senhor. E aqui, ele está falando aqui, e descerei no verso 21, e verei se de fato o que tem praticado corresponde a este clamor que é vindo até mim. Se não, sabê-lo-ei. A natureza, irmão, ela reage mediante o pecado do homem. O povo de Israel foi para Canaã e Deus falou assim, você vai chegar lá e vai consumir todo mundo, porque a terra vomitou seus moradores. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra é algo terrível, mas aquela cidade, ela era uma cidade impenitente. A ociosidade e a fartura de pão fez com que Deus destruísse aquelas cidades. Foram 5 cidades. E agora, irmãos, São Paulo entra no rol de cidades impenitentes. Por causa do pecado, por causa das transgressões, por causa das iniquidades, o homem começa a brincar com as coisas de Deus. Agora, não pense que isso vai afetar só o estado de São Paulo ou a cidade que esse vulcão, eu nem me lembro, eu nem sei quais cidades lá, não sei se é Barretos. Então, isso vai acontecer, irmãos, e eu não sei, Deus não me falou quando esse vulcão vai entrar em erupção. Mas se você olhar a cadeia de montanhas, a cadeia de placas tectônicas, em muitos lugares a terra já começou a vomitar os seus moradores.
Irmãos, no oceano, e eu já falei isso aqui no canal, no oceano eu estava vendo, para mim era no Oceano Atlântico, as placas tectônicas se abriam e saiu lava, e havia uma erupção de um grande vulcão. Olha, São Paulo tem praticado muitas coisas que não devia. Eles, irmão, olha, os paulistas aí, o brasileiro como um todo, esse jeitinho é uma maldição e nós precisamos voltarmos para o Senhor, porque talvez ainda dê tempo de que ele venha se arrepender do mal que ele já ordenou a nosso respeito. Irmãos, a erupção de um vulcão ali naquele lugar, você já pensou quantas pessoas serão prejudicadas? Aí você pensa assim, não, mas as casas serão destruídas. Não, as vidas. Pessoas passam por lá e elas são intoxicadas. Quase 100 graus ali na flor da terra. Irmãos, já está acontecendo uma erupção, um aviso ali de que alguma coisa vai acontecer. E eu faço um alerta aqui às autoridades, olha, eu não sei quando, Deus não me falou quando vai acontecer essa erupção. Deus não me falou como vai acontecer. Isso eu não entendo nada de geografia, eu não entendo nada. Mas o que eu sei, o que eu vi no meu sonho é o que eu passo. Olha, presta atenção, clame ao Senhor, busque ao Senhor para que Ele possa perdoar o nosso pecado, a nossa iniquidade, a nossa transgressão e o mal que Ele projetou contra nós não venha acontecer, porque nós estamos aqui a 1.000 quilômetros de São Paulo. Desse vulcão, de Barretos, eu não sei quantos quilômetros. Vai afetar todo o Brasil, vai afetar tudo. Irmãos, um vulcão daquele porte, ele é um super vulcão. Se ele entrar em erupção, e eu acho que vai entrar, porque o que eu vi era cinza vulcânica, vai até apagar o céu. A produção de alimento ela não vai acontecer. Olha, irmãos, você que está me ouvindo, peça perdão a Deus, busque a Deus, fale com o Senhor. E olha, e presta atenção, eu vou continuar orando para que Deus possa quebrar esse laço, possa segurar isso, porque vai acontecer. Porque a terra, irmãos, ela é a criação de Deus, ela reage contra o pecado do homem. Toda a vida foi assim. Se você observar, o povo de Israel era ajudado pela natureza contra aquelas pessoas que eram pecadores, aquelas pessoas que sacrificavam crianças, aquelas pessoas que sacrificavam outras pessoas, aquelas pessoas que adoravam outros deuses estranhos, aquelas pessoas que iam após outros deuses. A natureza se voltava contra eles em favor de Israel. Se você parar e pensar na palavra de Deus, nós estamos caminhando para uma destruição, para um evento de magnitude grande. E muitas pessoas vão sofrer, quem sabe, até perder as suas vidas. Olha, São Paulo, ele será alcançado pela mão furiosa da natureza. Eu estou falando para você, preste atenção no que eu estou falando. Presta atenção no que eu estou falando. No mesmo sonho, irmãos, no mesmo sonho, eu vou gravar outro vídeo depois, eu vi também, eu saí assim, aí eu olhava assim, parecia uma cadeia de montanhas, eu vi assim, tornados se formando assim em nuvens, sabe aquela ponta assim, ela batendo no chão assim, e vinha abrindo tudo, vinha destruindo tudo, era árvore, era casa, ela vinha cortando assim, aquela ponta assim, aquele tornado, aquele furacão, eu não sei como é que chama aquilo, mas eu vi assim uma célula, né? Eles falam isso nos filmes, uma célula assim, uma grande massa de vento e água e batia no chão assim, que abria assim, ó, e vinha para cima da gente. Eu tentava ajudar ali umas senhoras, umas crianças, mas eu sabia que era inútil diante de uma força bruta aqueles tornados. E não foi somente uma vez, foi várias vezes que eu vi isso.
várias vezes, vários tornados que vinham naquelas meio de uma mata, assim, num pasto. E aí, irmãos, é uma situação assim que a gente tem que parar para recompor a nossa emoção. Quando a gente vê uma coisa dessa, uma confirmação dessa, é muito terrível, é muito terrível. E aqui, ó, Deus, ele está disposto, ó, Deus, ele está disposto. Se ele achar pelo menos 10 pessoas lá em Sodoma e Gomorra, ele não teria destruído aquelas pessoas ali. Não teria destruído. Ele teria salvo aquela cidade. Aí depois ele foi e salvou Ló e sua família. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Mas eu quero alertar você. O vídeo ficou um pouco longo, né? Mas eu ainda quero chamar a sua atenção. Porque o nosso pecado provoca a ira de Deus. E a ira de Deus, ela primeiro, ela ativa a natureza contra nós. É por isso que lá em Apocalipse tem só catástrofes naturais. É meteoro, é tsunami, tantas coisas. Por quê? Por causa do nosso pecado. E o arrependimento dos nossos pecados é exigido nesses últimos dias. E como lá em São Paulo existe essa situação, é necessário também que o paulista, você paulista que está me ouvindo, que nasceu em São Paulo, que tem família em São Paulo, em nome de Jesus, preste atenção, é hora de arrependimento, é hora de orar para que essas catástrofes da natureza, as intempéries não aconteçam em lugar nenhum. Eu não desejo isso para ninguém, não desejo isso para ninguém. Amém? Vamos orar e vamos pedir ao Senhor para que Ele possa arrepender-se do mal que Ele quer, assim também nós possamos nos arrepender daquilo que Ele falou. Porque é só assim é que pode cercar essa ira tão tremenda que vai vir sobre nós em tempo próximo, não sei quando, mas o Senhor sabe. Amém? Se você ouviu até aqui, eu quero que você faça uma oração comigo. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Amém. Agora eu vou orar por você. Pai, no nome de Jesus, este irmão, esta irmã aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador. Escreve o nome dele no livro da vida, para quando o Senhor vier buscar a tua igreja, ele esteja apto, Senhor, a levar. Senhor, perdoa os pecados, perdoa a iniquidade, perdoa as transgressões, Senhor, deste irmão, desta irmã, dessa nação, Senhor Deus, que precisa ser alcançado pelo teu favor. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor Deus, que faça, Senhor Deus, o livramento e guarda, Senhor Deus, o teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Deus te dê a paz e que Deus tenha misericórdia de ti, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Amém, amém, amém.